Olá, meus amigos, mais uma vez, Tom Black, agradecendo por sua gigante audiência. Meus amigos, muitas pessoas têm me perguntado no documentário que será exibido ao longo deste período. Na verdade, eu vou estar produzindo alguns documentários. Documentários que são estes falando de um segmento, falando de uma invisibilidade e principalmente mostrando a realidade do que acontece de verdade e o que vem acontecendo durante os longos períodos, Os longos períodos e anos, de uma administração. Em alguns casos, diga de passagem, ou na maioria dos casos, não vem fazendo o seu objetivo, que é cuidar, zelar e proteger a nossa população. Mas muitas pessoas vêm me perguntando, têm parado nas ruas e a grande maioria vem agradecendo. Eu tive até um comentário que, inclusive, lá no Instagram, um amigo disse assim: ninguém ouve este cara, ninguém ouve a live, que na verdade não era live. Eu estou para fazer lives, tá, pessoal? Eu ainda não fiz live, mas eu vou fazer uma live totalmente diferenciada, algo que realmente muito diferente que muitas pessoas fazem. As pessoas até me perguntam: por que você faz tudo ao inverso, Eu sou uma pessoa basicamente que a minha cabeça não para, o meu cérebro não para. Eu estou sempre pensando em algo diferente. E eu, quando tive a ideia de fazer algo diferente, gerando a comunicação, fazendo também a respeito de matérias jornalísticas, muitos amigos até falaram: mas Tom, isso não vai dar dinheiro, isso não dá dinheiro. Claro, e vai dar. Então, se você é uma empresa, se você quer levar conteúdo através da sua empresa, se você quer produzir seus conteúdos, se você pretende ser um filmmaker, se você já produz conteúdo, se você é uma autoridade, precisa de gerar conteúdo, produzir conteúdo e precisa de uma narrativa diferenciada, uma narrativa que vai despertar o interesse para que as pessoas ou o seu cliente, e principalmente para que a sua mensagem consiga chegar no verdadeiro objetivo, seja qual for o seu objetivo. Então é muito importante, se você quiser apoiar o meu projeto, se você quer apoiar as minhas redes sociais, seja muito bem-vindo. Se você quer começar a anunciar também aqui das minhas redes, o seu comércio, a sua loja, o seu empreendimento, é muito importante que você também leve aí a voz do Nego Velho, leve também o conceito diferenciado, porque hoje, graças a Deus, eu me tornei muito querido pela população, muito querido por várias pessoas. Como hoje eu constituí uma reputação dentro do meu trabalho, gente, não pense vocês que não é trabalhoso fazer reportagem, fazer matérias, detectar problemas na cidade, mas também levantar coisas que vêm acontecendo na cidade. Então, o meu objetivo não é polêmicas, meu objetivo é fazer com que a Alvorada ela consiga ser uma cidade realmente de respeito e principalmente uma cidade que possa ter o seu valor. Então, com isso, nós vamos despertando a responsabilidade daqueles que têm a responsabilidade de fazer o seu papel. Então, quando nós cobramos e damos voz à população, quando nós colocamos o microfone na voz do povo, para que o povo comece a cobrar, para que a população possa fazer sim a sua reivindicação, isso é um ato que, digamos, tá, gente? Aqueles que ainda não estão dispostos a ajudar e principalmente fazer o seu papel dentro da sociedade, dentro da sua obrigatoriedade municipal, comece a despertar a vontade ou, a necessidade de cumprir o seu ofício. Então, o nosso objetivo aqui é justamente isso. E, na verdade, também, vamos botar assim, vamos falar a realidade, pessoal. Eu faço um trabalho que, na verdade, nem remunerado eu sou para isso. Que é o quê? Colocar os pontos aonde não estão funcionando. Colocar algo que não está funcionando e despertar. Opa, peraí, aquele bairro, aquele local, aquele senhor, aquela senhora, ou mesmo as mães atípicas, porque eu estou fazendo um documentário nesse período falando um pouco das mães atípicas, que muitas reclamações surgem e vêm surgindo da não eficiência do serviço.
Mas eu deixo bem claro que, reclamando da não eficiência, gente, isso vem ocasionando anos e anos aí não é comparando a nova administração atual. O que vem acontecendo é o seguinte: por causa dessa consequência da ineficiência, e que no qual, com a nova administração também vem gerando, vários transtornos da ausência, da falta de profissionais, da falta de inúmeras situações que vocês vão acompanhar durante esse percurso. É um documentário, meus amigos, que ele é muito impactante. Eu confesso para vocês que em vários momentos eu chorei, vários momentos eu fiquei bem emocionado, revoltado com as histórias das mães atípicas dentro de Alvorada. Então hoje, na verdade, é um esclarecimento de tudo que está por vir, de tudo que vou construir falando da Alvorada. Então o meu objetivo é que as pessoas consigam enxergar a Alvorada de verdade. A Alvorada que muitas das vezes as pessoas não têm noção, não fazem ideia do que acontece, do que aconteceu e que vem acontecendo. Muitas pessoas até, eu não sei, de verdade, não sei se é a questão quem trabalha na atual administração, se é questão política. Alguns reclamam, não gostam ali, faz alguns comentários, mas gente, vocês precisam entender o seguinte: eu na verdade estou mostrando a realidade, aquilo que está acontecendo. Então muitas das vezes, eu acredito, ou os apoiadores ou aqueles simpatizantes da bancada política, enfim, dos apoiadores, pode ser que não goste, mas esses mesmos que aplaudiam quando eu também fazia exatamente a cobrança na administração passada. E agora, que mudou o jogo, alguns se sentem um pouco incomodados. Mas, o que eu posso fazer? Realmente, se vem acontecendo, se não está acontecendo, o meu papel aqui é dar a voz ao povo, trazer que o povo saia da invisibilidade e comece sim ter o seu papel, que é cobrar. E isso não é errado. Isto não é algo que é um crime ou coisa parecida. Isso está constituindo dentro da lei. Então, se vocês têm um cargo público, se vocês fazem um trabalho público, mas espera aí, Tom, você vai citar nomes? Não se trata disso. Desde o momento que você e exerce um cargo público, que seu nome, o seu nome está lá na fonte de pagamento da Prefeitura Municipal de Alvorada, por exemplo. Você é um servidor público, porque você constitui um trabalho público. Então, se você não quer ser mencionado, ou por sua vez se sentiu incomodado, deve sair da fonte de pagamento de uma fonte pública. Ou seja, se você é de um serviço privado, você com certeza não vai ser mencionado. Mas o meu papel, gente, não é causar polêmica. Então, quando eu resolvi fazer, sim, o documentário das mães atípicas invisíveis de Alvorada. Lembrando o seguinte, eu tenho colocado nas minhas redes sociais também alguns vídeos das enchentes. Nós sabemos que 3 de maio, vai fazer um ano do pior, eu acredito que um dos piores momentos que muitas pessoas passaram, não só em Alvorada, mas no Rio Grande do Sul. E eu fiz muitas coberturas nas enchentes, no processo, após o processo, entrevistando pessoas, conversando com pessoas, e é muito importante que vocês revejam este material, no qual eu tenho muito orgulho, e eu fico triste por ter presenciado, mas de uma forma de ter feito o registro jornalístico de várias pessoas, várias conversas, várias entrevistas, acompanhando pessoas, acompanhando as pessoas que faziam o resgate, acompanhando as pessoas que faziam o seu trabalho, e inclusive também através de mim, mas muitas pessoas também foram agraciadas. Eu, graças a Deus, consegui arrecadar bastante coisa para distribuir. Não estou falando isso, não vou citar nomes, quem foi que recebeu, isso não me importa. Mas eu estou falando que o meu papel, não só como cidadão, mas também fruto do meu trabalho, eu consegui ajudar e agregar. Isso que é importante, porque nós que trabalhamos com a comunicação, nós que trabalhamos de frente, das câmeras principalmente, mas o grande papel também é por trás das câmeras, aquilo que nós fazemos quando as luzes se apagam, quando o microfone é desligado e quando a câmera ela é desligada. Então eu me preocupo bastante com isso, e rodando por dentro de Alvorada, conversando com as pessoas, atribuindo a minha conectividade
que é o meu essencial. Eu amo o que eu faço. As pessoas às vezes não entendem. Pô, Tom, por que você fica bravo às vezes? Por que você às vezes fica um pouco chateado? Não é porque eu me coloco, eu também sou cidadão. Mas quando eu estou atuando ali, né, colocando meu conteúdo, conversando, fazendo uma entrevista, e isso realmente, ouvindo as histórias, e tem histórias de pessoas, gente, que eu não publiquei. Eu recebo inúmeras mensagens, inúmeras mensagens pedindo para fazer gravação, pautas. Eu recebo muito material, muitos materiais eu não coloco porque é de material um pouco duvidoso e eu não tenho a fonte. Então, para não gerar, né, e não levantar, né, algo que não seja verdade, então eu não publico. Mas eu recebo muito, e graças a Deus, assim, as pessoas têm gostado do meu material, as pessoas têm ficado muito confortáveis, né? Isso, as pessoas que fazem o seu trabalho, que reconhecem meu trabalho. Então eu vou até as ruas, eu converso com as pessoas, eu olho no olhar das pessoas, e isso é importante. Não é apenas ir fazer uma entrevista, eu gosto de conhecer, contar a história como ela é. E uma outra coisa que eu também acabei fazendo, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, estamos batendo um papo. Hoje é domingo, dia de Páscoa, as pessoas estão em casa, quer realmente bater um papo, né, e conversar. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é quando eu resolvi escrever, ouvir de uma forma através da escrita, né, dos professores. Alguns professores vêm me procurando através das redes sociais, e esse projeto também eu comecei encabeçar este projeto. Quer contar a sua história? Não tem coragem de contar? Eu conto. Então, isto é um projeto que eu vim do rádio. Muitos anos atrás eu tinha trabalhado com rádio, então por isso a minha percepção audiovisual não é só as câmeras, mas o que você ouve, o que você escuta, e essa sonora, porque as pessoas às vezes não prestam atenção no visual, mas a audição, ela tem uma responsabilidade muito profunda, porque você ouvindo, você consegue realmente impactar. Eu digo ao mesmo, os bebês, por exemplo. Os bebês, eles reagem através da audição, do estímulo auditivo. Eles não estão ainda fora da barriga da mãe, mas através da audição e os estímulos que este bebê ele vai sentindo, né, as vibrações, ele vai reconhecendo a mãe e o pai, e muitas das vezes eles atendem às reações. Que a audição, gente, ela é muito importante. Às vezes você esquece até da fisionomia da pessoa, mas a audição, aquilo que você fica na mente ali com os olhos fechados, você consegue ouvir e sentir, né, a sonora. E isso eu me preocupo bastante. Então vai vir muito conteúdo, muitas coisas que vai acontecer. Então a minha proposta é fazer a minha ferramenta diferente. Eu não gosto de copiar, eu sou o inverso. A minha mente ela é muito produtiva, eu estou sempre reinventando, inventando, buscando maneiras de criar algo diferente. Então quando eu comecei a criar este tipo de conteúdo, esse tipo de narrativa que gerasse credibilidade. Muitas pessoas, tá? Elas pensam, eu tenho números de seguidores, tá? Eu tenho números de visualizações. Pois bem, muitas das vezes para fazer uma contratação ou para criar um conteúdo, não é só a visibilidade, a visualização, porque às vezes as pessoas visualizam, mas não impacta. Então, às vezes, eu me preocupo não só com isso, é importante para gerar conteúdo, para agregar, para poder conhecer, né, o mercado, é muito importante, mas a credibilidade, o conteúdo, aquilo que está por trás, aquilo que está agregando. Por isso que muitos amigos meus falam, Tom, mas você é preocupado com uma boa qualidade de imagem, com uma sonora no áudio. Claro, a gente tem que entregar um produto de qualidade. Eu até tenho um amigo que falou assim, mas eu não me preocupo porque eu quero vender, eu quero lucrar. Tudo bem, eu também quero lucrar, mas muitas das vezes eu me preocupo com o amanhã. As referências, o legado, aquilo que eu estou deixando. Então, é muito importante. Então, eu agora estou indo para uma fase que realmente vou precisar de patrocínio, vou precisar de pessoas para poder investir, porque eu estou entrando numa linha totalmente diferenciada. Então, a gente vai entrar numa linha mais comercial também. Então, se você
tem uma empresa, se você tem um comércio, quer divulgar, quer inaugurar, quer fazer uma promoção da sua loja, quer fazer uma live ao vivo para poder agregar os seus clientes, né? Diga de passagem. Então é muito importante. Se você tem um evento, tem um barzinho, eu quero que você venha aqui num bar para fazer divulgação, para você poder interagir com as pessoas, para você fazer, né, aquilo que você faz já na internet, que é agregar, é descontrair. Então é importante a gente ter essa flexibilidade, porque internet, ela tem vários caminhos e vários segmentos. E entreter as pessoas, e não só entreter, e além de entreter, você ter a responsabilidade e principalmente você ter também a sua qualidade e principalmente credibilidade. Isso eu não abro mão. A credibilidade é algo que você tem que ter em tudo que você for fazer na sua vida. E seja qual for a área que você for atuar, a credibilidade, ela é muito importante. E para finalizar, depois destes documentários que eu vou estar encabeçando, vai vir um documentário porque eu vou falar do nosso povo negro aqui no Rio Grande do Sul, mas eu vou focar na cidade de Alvorada. Eu recebi pedidos, eu recebi muitas pessoas que pediram para poder fazer uma matéria do nosso povo negro aqui em Alvorada. Quando eu falo nosso povo negro, né, gente, eu não estou me colocando você está se colocando melhor do que as pessoas brancas, não é isso, porque eu tenho muitos amigos brancos que são excelentes pessoas de altíssimo caráter, mas vem uma coisa que vem me incomodando. Por exemplo, eu não levantei, tá? Isso é por alto que eu tenho percebido. Cargos dentro da prefeitura de Alvorada, tá? Se você observar cargos dentro da prefeitura de Alvorada, você percebe que o número de pessoas negras é muito inferior, tá? A pergunta que eu não quero calar, por que isso acontece? Será que as mesmas oportunidades, elas foram tratadas por igualdade? Será que despertou um interesse também em observar e analisar se existem pessoas negras que têm as qualificações no qual a administração exige? Tá aí um ponto, tá? Por que isso acontece? Isso já não é de hoje. Eu tenho observado muitas funções dentro de cargos dentro da prefeitura, por exemplo, não tem pessoas negras. Na grande maioria dos cargos são cargos ali de subordinados. Por exemplo, cargos que as pessoas... Claro que são serviços dignos, tá? Mas faxineiro, uma pessoa que está ali, um porteiro, vigia, cargos, né, que não são, em grande maioria, que não tenha como eu posso dizer, cargos de chefia, tá? Cargos de coordenação, cargo de secretariado, por exemplo. Por que isso acontece? É feita uma escolha? É feita uma análise? Não tem pessoas negras que tenham a capacidade profissional, que tenham a capacidade de credibilidade para poder exercer essas funções, e por que isso não acontece? E eu queria saber também da prefeitura por que se não faz também um programa para valorizar, né, para poder colocar pessoas com estes níveis, que já que existe a classificação acadêmica, se a pessoa tem a capacidade, por que não tem a oportunidade? Será que teve? Será que teve eu vou colocar uma palavra muito importante que falta hoje, a isonomia, que quando você coloca por igualdade, será que teve isso? Será que está tendo isso? E por que não se vê, tá? Então, quando eu falo, né, que a filosofia da nova administração hoje ela entrou como renovação, como mudança, como fazer tudo novo. Então, se é tudo novo, tudo que está acontecendo deve ser feito num propósito de novo, não repetitivo, não igual. Então, quando nós vamos exercer uma função ou assumir um cargo, assumir uma administração em que a proposta ela diz o seguinte: a partir desse ponto vai ser tudo novo, vai ser novas atitudes. E aí, quando você olha, começa a perceber que em alguns pontos e algumas coisas teve uma movimentação, não mudou, mas teve uma movimentação. O que acontece? Um movimento para mudança, mas não mudou. Em outras situações, continua a mesma coisa. Não mudou também. Não foi basicamente nem mudado, não houve uma tentativa de mudança. Continua a mesma coisa. Isso para mim me gera um pouco de incômodo. E esses
debates e essas reflexões que eu tenho comigo é de olhar e enxergar. Talvez você não percebeu, talvez outros ainda não perceberam, inclusive talvez eles mesmos que estão lá dentro não tiveram a noção, não tiveram a percepção, não tiveram, em parar, olhar e analisar. Não, peraí, isso aqui tá errado, vamos mudar. Pode ser, ou não quiseram. Também é uma pergunta. Então são muitas perguntas que se eu tivesse uma oportunidade de uma coletiva com eles e colocá-los ali para perguntar aquilo que você quer perguntar aquilo que você tem vontade e não tem oportunidade. Então eu daria muito, mas muito mesmo, mas muita vontade de chegar e sentar e perguntar. Fazer uma lista, é claro que eu tenho já anotado muitas coisas que eu gostaria de perguntar. Eu tenho vontade de perguntar. Mas é aquelas perguntas que talvez você tenha vontade. Talvez você tenha curiosidade de saber qual seria a resposta. E será que vão ter a resposta para responder as perguntas? Não sei. Não sei. Será que vão ter a resposta para responder a pergunta? Tá aí uma coisa que também eu gostaria de saber. Mas, por outro lado também, já vou terminar, tá, gente? Porque o vídeo já está longo, mas é um bate-papo de domingo, bate-papo que você tá com tempo para ouvir, tá ali, não tem nada para fazer. Então é legal a gente trocar essa ideia, né? Outra coisa também que a questão da cultura. Cultura é algo muito importante dentro da cidade de Alvorada, né? Eu gostaria de ter mais leques culturais na cidade. Falta ainda alguma coisa, né? Eu sempre sinto que falta alguma coisa. Então eu tenho muita ideia. De verdade, assim, eu gostaria de sentar, trocar ideia, conversar, explicar. Porque eu que estou na rua, eu posso dizer por vocês. Vocês sabem que eu entro na sua casa, eu tomo aquele café, aquela água, aquele convite de almoço que às vezes estou gravando na rua. Ô Tom, chega aqui em casa, vem almoçar comigo, vem comer. E aí, né, a gente fica sem jeito, assim, um pouco de vergonha, né, com aquela coisa assim, eu vou sentar, vou entrar na casa da pessoa. Gente, e hoje eu me sinto muito feliz que quando eu sou abordado, às vezes eu tô no mercado, às vezes eu tô na rua, gravando, andando, e aí uma criança mexe comigo, e, eu te vi, eu te conheço. Outra coisa que eu vou falar, gente, aconteceu uma coisa, foi na semana passada, quase que um guri ele entrou naquelas motos elétricas, sabe aquelas motos de motorizada, elétrica não, motorizadas, né, motor 2 tempos, quem entende sabe. Essa gurizada anda com aquelas bicicletas com motor. E o guri atravessou, ele passou na contramão, na frente do ônibus e entrou na minha mão pela contramão. Quase eu brequei na hora. Mas eu fiquei tão nervoso na hora, tão assim, claro, né, uma criança e tal. Aí eu fui pra praça, tava na praça com meu filho e tal. Daí eu ouvi o guri, eu fui lá, conversei com ele, chamei a atenção dele, falei, olha, você entrou pela contramão, eu até dei uma prensa nele, né, e eu brinquei com ele, olha, quantos anos você tem? Aí ele falou assim, eu tenho 16, tu sabe dirigir? Não, eu entendo de lei de trânsito, eu tenho carteira. Aí ele brincou, no início ele ficou assim meio que brincando, né, me respondendo ali. Aí a gente sabe, né, eu fui lá, dei um aperto, eu expliquei pra ele, você sabe a ciência, você tem a responsabilidade do que poderia acontecer, o seu pai, a sua mãe tem casa, tá trabalhando, imagine você. Pois bem, aí ele estava com a bicicleta sem os 2 freios, tá? Aí depois eu comecei a conversar com ele, eu tenho graças a Deus a gurizada gosta de mim. Aí eu comecei a trocar ideia com ele, pô tio, desculpa. Aí tu sabe, né, chamou de tio, tu já sabe que tu já tá velho. Aí ele chegou, não tio, desculpa, tu me conhece? Eu perguntei, tu me conhece? Eu te conheço, a minha mãe e meu pai te seguem nos teus vídeos. É mesmo? Então tu me conhece, né? Aí eu fui lá, brinquei com ele, conversei com ele, expliquei pra ele, né, que ele tem que ter uma noção de trânsito, tem que ter uma consciência de trânsito. Ele tava até de capacete, tá, gente? Por incrível que pareça, ele tava de capacete, só que ele não tinha freio. E ele disse pra mim, não deu pra me parar e tal, meu freio quebrou, eu estou sem os 2 freios. Eu falei, cara, mas como é que tu faz pra parar? Aí ele me explicou, o guri é bom, hein? Por incrível que pareça, ele entende pra caramba, o guri é muito inteligente. Aí eu fiquei conversando com ele um tempão. Aí ele pegou, me pediu desculpa e tal. Eu falei, não, cara, mas sabe o que acontece? Tu tem idade de ser meu filho. E eu fiquei preocupado com a situação que você poderia ter se machucado. Então eu queria pedir à prefeitura também, nessa questão que aconteceu, muitos guris estão utilizando essas motos, né? Essas motos que tem aí, motor. Aí eu não sei da legislação se permite ou não permite. Ele estava até com documento, tava tudo certo, tá?
A única coisa que ele não tinha é o freio. Ele não tinha os dois freios, mas ele me mostrou ali o documento, porque foi o avô dele que deu, então talvez a mãe dele, ou o pai dele, ele disse que me segue, né? Deve estar até ouvindo, deve saber quem é, né? Eu não vou dar as características dele para não expor, não é o objetivo aqui. É apenas um fato que aconteceu, que é importante. Eu queria saber da prefeitura por que não investisse com a Secretaria de Trânsito um curso, sei lá, e pegar esses guris que andam com essas motos aí, noção de trânsito, por exemplo, né? Um curso de trânsito, norma de circulação, é importante, né? Ou poderia fazer quem tivesse interesse, pegar a gurizada aí e fazer um curso de capacitação de norma de trânsito, que é importante. Passou na minha cabeça que eu lembrei. Então é importante, né? E a motinha dele lá fazia nem aqueles barulhos, sabe? Aqueles barulhos que estrondosos. Não. Era um barulho normal, basicamente nem fazia barulho. Tanto que quando ele entrou, ele veio do nada na contramão, eu não ouvi, porque realmente não fazia barulho. Um barulho até confortável, né? E aí eu fiquei ali conversando com ele, me explicando como é que fazia. Eu perguntei pra ele como é que fazia instalação, essas coisas todas, ele me explicando. E o guri manda bem, tá? Vou ser bem sincero, o guri entende pra caramba. Então foi um fato isolado que aconteceu, mas eu fiquei isso na minha mente, porque é importante, você que é pai, você que é mãe, pra dar essa motocicleta, não sei nem como se chama, se é motocicleta, sei que é uma bicicleta que tem motor, né? Um motor ali. Ele me explicou quanto tempo que dá de gasolina. Aí ele foi dando aula, né? Eu não entendo, ele foi dando aula, foi explicando essas coisas todas. E eu ali, né, ouvindo o que ele tava falando, ele ficou empolgado ali, eu ali escutando ele. E aí é o seguinte, pessoal, é muito preocupante. Pais também, quem dirige, você que tem moto, dá orientação, norma de trânsito, coloque capacete, pede para colocar iluminação. Muitas dessas bicicletas motorizadas não tem iluminação nenhuma, gente. Só tem um barulho. Você acha que você tá, sei lá, e no outro dia aconteceu também, no escuro. Então é importante. Bom, gente, já falei igual papagaio, falei de tudo um pouco. Na realidade foi um resumo de várias coisas que foram acontecendo na minha cabeça. Tô lendo nada, né? Foi coisas que eu tava na minha mente. E aí acabou eu acontecendo, conversando aleatoriamente pra gente trocar ideia. De qualquer forma, vai sair muito conteúdo, tá? Ah, e outra coisa, eu pretendo no dia 1º, que é a festa. Não vou falar. Deixa pra lá. Não vou falar. Deixa pra lá que essa vai ser surpresa. Deixa pra lá. Eu ia falar, minha avó dizia quem fala demais. É verdade, quem fala demais dá bom dia a cavalo, beleza, pessoal? Bom, o vídeo ficou longo, basicamente quase 30 minutos. Eu estou gravando com vocês, são domingo, são exatamente, deixa eu ver a hora aqui, são 5 horas e 1 minuto. Ah, a gente falou um pouquinho, hein? Então, diante de mãos, desejo para vocês aí, já está quase terminando a Páscoa, né? Enfim, o pessoal já comeu bastante. Já comeu? O que você ganhou? Ganhou muito chocolate? Ganhou bombom? Gente, eu comi bastante, assim. Ah, a barriga chegou até a dar um revertério aqui. Mas, graças a Deus, eu tô bem. O problema do chocolate, que se você come demais, né, eu gosto de chocolate branco. Eu me amarro em chocolate branco, gosto muito. E vocês? Qual é o chocolate que vocês mais preferem? Enfim, semana que vem também vou fazer a cobertura de 2 festas. Vai sair a matéria aqui também. Eu não vou divulgar pra quem e pra onde, tá? Eu vou fazer o evento deles com muito amor e carinho, como eu sempre faço. Vou fazer a cobertura do evento e depois a matéria vai sair aqui no ar, aqui, tá, pessoal? Muito importante. Bom, gente, é o seguinte, eu vou ficar por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, continue mais do que nunca, né? Valorizando as minhas redes sociais. O meu trabalho é um trabalho de muito trabalho. Aliás, meu trabalho é um trabalho de muito trabalho. Barbaridade, aí eu não vou nem editar, eu vou deixar. O meu trabalho é de muito trabalho. Virou até placa de caminhão. Mas eu digo o seguinte, é um trabalho que, de novo, é um trabalho. Vamos lá. É um trabalho, gente, que realmente requer muita concentração, respeito, porque são pessoas que eles têm a confiança de me dar a oportunidade de contar a história deles, de dar a voz. Então, imagine vocês a responsabilidade de você ser a voz de uma pessoa, de reivindicar através da sua voz um problema de uma pessoa ou alguma coisa que aconteceu. E principalmente, os professores agora estão escrevendo suas cartas para que eu possa ler para vocês. Vocês não sabem a responsabilidade. E sem contar
o encargo, a esfera emocional que isso traz, que isso carrega. Porque quando você ler uma carta, vocês não pensem, emociona. Em alguns casos você fica chateado, você fica revoltado, mas eu tenho que transportar aquela carta através na emoção em que está sendo empregada naquela carta, naquilo que está escrito. Então é uma responsabilidade. Muitas pessoas me agradeceram, as pessoas que foram os autores das cartas ficaram muito emocionados, muitas pessoas ficaram bastante emocionadas. As reportagens que eu tenho colocado aqui para vocês, muitas pessoas ficaram emocionadas, e os vídeos que eu coloquei das enchentes, que eu tenho feito uma retrospectiva. Na verdade, gente, é para que muitas pessoas às vezes falam: Tom, eu não conheci o seu trabalho, é a primeira vez que eu tô assistindo o seu vídeo, eu não sabia nem da sua existência. Eu já fazia esse trabalho, tá? Eu já fazia muito trabalho que talvez vocês não fazem ideia. E quando eu coloquei a público, quando eu comecei a colocar estes trabalhos que eu já fazia e divulgar isso, com certeza a repercussão se tornou maior, a divulgação se tornou maior, porque se tornou público. Então, os vídeos que vocês estão assistindo, que eu estou repostando este vídeo, na verdade é uma retrospectiva do trabalho que eu tinha feito nas enchentes e antes deles. Então, se vocês estão assistindo vídeos da minha autoria, claro, são vídeos que estão sendo reprisados. Dia 3 agora vai fazer 1 ano de tudo isso aconteceu. Então eu estou apenas para que o poder público saiba exatamente o que vai fazer, o que se fazer, como se preparar. E se caso acontecer de novo, será que nós vamos estar preparados? Eu costumo dizer o seguinte: nós nunca estamos preparados para a força da natureza, mas é importante investir em treinamento, tecnologia e principalmente em estrutura, e ter a questão financeira disponível para poder, se caso as pessoas precisarem, dos órgãos competentes. O que mais uma coisa que me chamou muita atenção, a Defesa Civil de Alvorada, que basicamente foi muito precária dessas enchentes. Não só isso, Corpo de Bombeiro e um monte de coisas que vocês estão acompanhando os vídeos. Esses vídeos, eles estão ali, mostram tudo. E grande maioria foi em horários que eles deveriam estar e não estavam, tá? Não estavam. São os vídeos de horários não específicos, horários de normalidade, em plantões, em atividades, em dias de trabalho, em horário de trabalho, e não tinham, tá? Raramente vocês observaram que na maioria dos vídeos é como se a cidade estivesse basicamente vazia, do poder público, das autoridades que deveriam estar ali presente para fazer o seu trabalho. Chegou na emergência, quando estourou a enchente até teve, e depois foi se afastando, foi acabando, esfriando, e aí tá aí os vídeos que vocês podem assistir e depois deixar as suas opiniões. É o que está sendo mostrado, é o que as minhas câmeras e os meus microfones registraram. Então foi um trabalho de muito empenho, muita dedicação. Tenho muito orgulho do meu trabalho, do meu ofício, e eu sei da responsabilidade que é o meu ofício perante dentro da cidade de Alvorada, porque os vídeos eles já estão fora, esses vídeos, essas matérias, elas já se repercutiram fora, fora do Rio Grande do Sul, fora até do Brasil, para vocês terem uma ideia. Então eu tenho muito orgulho mesmo do trabalho, da dedicação, porque foram muitas lágrimas, gente. Vocês não fazem ideia dos bastidores, de tudo que aconteceu. O que as câmeras, por uma questão ética, eu não coloquei a exposição, mas teve coisas absurdas de um impacto, mas eu tenho um registro guardado, e eu estou para fazer um outro conteúdo que as pessoas já me autorizaram. Aí sim, vocês vão ter noção das histórias, as histórias bombásticas de Alvorada, através das enchentes, de tudo que aconteceu, de tudo que essas pessoas, por sua confiança, compartilharam comigo, e eu presenciei porque eu fiz o registro. Vocês não fazem ideia das coisas. Vocês vão... vai chegar um momento que isso vai ser publicado.
vocês vão ficarem horrorizados, entendeu? Então é algo impactante. Mas eu falei que ia terminar o vídeo, nem terminei. Agora já era, agora eu vou terminar. Meus amigos, é o seguinte, muito obrigado por você ter ficado até aqui, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você acreditar no meu trabalho, muito obrigado por você continuar compartilhando meu trabalho, muito obrigado por vocês me respeitarem profissionalmente, porque vocês sabem que é algo de muito empenho, muito envolvimento, muita emoção e muito trabalho. Um forte abraço, fique com Deus e eu volto. Na semana agora tem mais matérias, agora vem uma segunda fase, que é a fase já do documentário real. O que vocês assistiram foi o aquecimento. Aí vai vir as gravações do documentário, tá, gente? Aí sim, aí o bicho vai pegar. Aí o bicho vai pegar, porque aí nós vamos sacudir a árvore. E numa árvore sempre caem os frutos podres e os bons frutos. Aí vocês vão ver o que o bicho vai pegar. Segure essa mulherada, porque elas estão aqui, ó, no fio do bigode. Aí o bicho vai pegar. O bicho vai pegar, meu amigo. Porque eu digo o seguinte, tu pode mexer, mas não mexa com os filhos de uma mulher. Vocês não sabem a força que essas mulheres têm. Essas mulheres têm uma força. Vocês não têm noção do que essas mulheres são capazes de fazer por seus filhos e a luta diária, constante, 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano que essas mulheres passam. E a força e a luta com que elas, dia após dia, fazem pelos seus filhos, para reivindicar os direitos dos seus filhos. Mas o bicho vai pegar. Uma coisa eu posso dizer para vocês: o bicho vai pegar. Não é, gurias? Deixa nos comentários aqui, ó, vocês que estão assistindo. Meus amigos, essas mulheres não é fácil não. O bicho vai pegar. Bom, agora sim, um forte abraço, fique com Deus, Deus abençoe a todos, feliz Páscoa, uma ótima semana e vamos que vamos, porque tem muito trabalho e não para, o nego velho não para. Um forte abraço, fique com Deus e eu volto trazendo mais novidades. Hoje foi apenas um bate-papo, aquela ideia diferente dos vídeos que eu faço, né? Pra gente conversar, para que vocês possam saber também o que eu tenho em mente, o que eu estou pensando. Eu não falei tudo, tem mais coisas para acontecer, mas aí o tempo vai dizer, beleza? Forte abraço, fique com Deus. Fui!